alegria, né, irmãos? Poder imaginar e a gente vai continuar em adoração ao nosso Deus, né? Até que o pastor chegue. Vamos cantar o hino Som de Jesus. Só um minutinho, amigos.
Amigos, perdão aí o atraso, escutei no último sábado, o pastor falou, pastor não se atrasa, chega depois. Quando eu cheguei lá no Porto Carmo, devido às chuvas, acabou que alagando um pouquinho ali algumas regiões ali, então o pessoal teve que secar ali algumas regiões ali da igreja, acabou atrasando um pouquinho o culto ali, mas que bom que aqui estamos. Hoje é um dia especial, porque hoje nós temos 2 momentos solenes aqui na igreja. O primeiro deles é esse que vocês estão vendo aqui, propriamente dito, a Santa Ceia, um momento tão oportuno, tão importante. Mas o segundo momento muito importante para a nossa igreja é o momento de ordenação. Eu gosto muito desse momento porque no ano passado foi feita a minha ordenação ao ministério pastoral. O que é a ordenação? A ordenação é o momento em que a igreja ela investe de autoridade os seus líderes. Há apenas 3 funções na igreja que exigem a ordenação. Uma é o ministério pastoral, segundo, o ancião, terceiro, os diáconos. São 3 funções muito importantes na igreja, em que a igreja ela investe de autoridade e de ordenação. Por isso que neste momento eu gostaria de pedir que viesse aqui à frente a Maria Inês, a irmã Cida, pode vir a irmã Cida também. E também, bom, eu estava conversando com algumas pessoas ontem. A Eduardina já foi ordenada? Você já foi ordenada? Não? Eduardina, vem aqui à frente também, por favor. Miro, você já foi ordenado? Miro já foi ordenado. A irmã Ilza, eu conversei com ela ontem, ela disse que não foi ordenada também, mas outras pessoas disseram que foi. Cadê a irmã Ilza? Está aí? É Hilda. Hilda, desculpa. Hilda, cadê quem é Hilda? Hilda, você já foi ordenada, Hilda? Vem aqui à frente também. Amigos, nós temos outros diáconos na igreja esse ano. Nós temos a Raquel, né? Cadê a Raquel? A Raquel ali. Temos também o Aparecido aí também, né? Que esse ano foi nomeado como um dos nossos diáconos. Gabriel, nós temos a Ellen também, foi nomeada diaconisa aqui em nossas igrejas. Quem mais foi nomeado diaconisa que ainda não é ordenado? E os demais que já são ordenados, né? Por que nós vamos fazer a ordenação de alguns hoje e outros não? Eu estava explicando porque que a ordenação, tanto ao ministério pastoral, como ao diaconato, como ao uncionato, são bem semelhantes. São semelhantes, não iguais. Todas essas pessoas aqui, o Wilson, você já é ordenado, Wilson? O Wilson já é ordenado. Ele já é ordenado. Todas essas pessoas aqui, elas passaram por um período dentro da igreja adventista, realizando trabalhos, realizando projetos, oferecendo os seus dons. E o pastor, antes dele ser ordenado, ele passa por um período que a gente chama de aspirante ao ministério. O pastor é apenas um aspirante ao ministério. Então nós recebemos o chamado, já atuamos na função de pastor, já realizamos comissões, já pregamos, já fazemos visitas, já resolvemos conflitos, já fazemos praticamente tudo. A única coisa que um pastor não ordenado não faz é batismo e casamento. Mas o restante dos ofícios, o pastor aspirante ao ministério, ele realiza. Só que depois, o que é esse período de aspirante ao ministério?
até concluir esse período, o pastor ainda, ele não é de fato, posso dizer assim, um pastor. Ele exerce a função de pastor, mas a igreja ainda ela não reconhece o ministério pastoral daquela pessoa como sendo parte da igreja adventista, né? Como oficial. Não reconhece aquele ministério do pastor como sendo oficial da igreja. A partir do momento que o pastor ele é nomeado, ele passa a ser a voz da igreja, ele é ordenado, ele passa a ser a voz da igreja em todas as partes do mundo. Então agora ele é um ministro oficialmente representado, que representa a voz da igreja em todos os lugares do mundo. Então é quando a igreja investe aquele pastor de autoridade. Mas o pastor ele passa por aproximadamente 4, 5 ou 6 anos de avaliação. Depois de 6 anos, ele é avaliado pela igreja, ele é avaliado pela associação, ele é avaliado por outros pastores. Anciões avaliam o pastor, e se a igreja reconhece e vê nele competências e dons que o habilitam ao ministério pastoral, então ele é ordenado. Da mesma forma, a igreja enxergou em todas vocês essas competências. Quais as competências? Abram as Bíblias de vocês no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. Primeira Timóteo, capítulo 3. Diz assim: nós vamos fazer, primeiramente, a ordenação das diaconisas e posteriormente a gente faz a ordenação da Marinês. Pode ser? Marinês, senta aqui então ao lado do Marcos, aguarda ali, vamos proceder com a ordenação das diaconisas. Aqui diz o seguinte: a partir do verso 8. Semelhante quanto a diáconos, é necessário, 1 Timóteo capítulo 3, verso 8. Semelhante quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Aqui fala algumas características. Quando fala diácono, aqui vocês podem interpretar como diaconisa também. Mas uma palavrinha que me chamou a atenção é essa aqui, Os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência. Eu fui analisar o que significa essa palavra preeminência. Sabe o que significa essa palavra preeminência? Significa alta importância. Destaque. A partir desse momento, a igreja, ela olha para vocês de forma diferente. Porque agora, vocês são um exemplo para a comunidade cristã. O diácono, assim como o pastor, assim como os anciãos, ele é muito mais que limpar a igreja e ajudar na Santa Ceia.
Porque tem gente que acha que diácono é só para limpar, né? Quem é diácono? É o zelador que abre e fecha a igreja. Não, é muito mais do que isso. O diácono, ele é a voz da igreja. Ele é a voz da igreja. Tem gente que coloca lenha na fogueira. O diácono, ele apaga a fogueira. O diácono, ele coloca azeite na situação. Ele cura feridas. Ele auxilia as pessoas. Ele cuida dos cultos para que a gente possa manter a reverência. E a todo momento, quando as pessoas elas tiverem dúvida, como que eu devo proceder, como que eu devo agir, como que eu devo me comportar, para quem que elas têm que olhar? Para o diabo. Como que eu devo me vestir? Olha para o diabo. Como que eu devo me relacionar com os irmãos da igreja? Olha para Jacó. É dessa forma. E se vocês desempenharem bem esse ministério, vocês alcançam para si mesmos alta preeminência. Vocês, diante de Deus, vão ter uma importância muito grande. Muito grande. Vocês passaram por esse período. Vocês foram experimentados. Vocês foram avaliados. E a igreja viu em vocês que vocês possuem essas competências. São respeitáveis, não maldizentes, são exemplos. E que Deus continue fazendo com que o ministério de vocês prospere dentro da igreja e que vocês sejam uma bênção para a igreja adventista. Neste momento nós vamos proceder com a oração de ordenação. Nós vamos nos ajoelhar aqui na frente. A igreja pode permanecer em reverência. E neste momento, para fazermos essa oração, eu gostaria de chamar aqui quem são os diáconos que já foram ordenados. Diáconos ordenados. Vem aqui à frente, por favor. Wilson, pode vir aqui à frente também, que é o diácono ordenado. Os anciãos, quem já foi ancião ordenado também, por favor, vem aqui à frente. Seu Pedro, cadê o seu Pedro? Vem aqui o seu Pedro também. Fiquem atrás da mesa aqui, por favor. Fiquem atrás da mesa. Fiquem um pouco mais à frente aqui, vocês três. Irmã Ilza, irmã Cida, irmã Eduardina, fique mais à frente, por favor. Mais à frente. Isso. Falei para todos, né, ficarem atrás da mesa. Mas na verdade eu vou pedir para que alguns venham. Deixa o seu Pedro chegar aqui. Eu vou pedir para que o Everton, o Jader, venha aqui à frente. Já. Antônio Castilho, vem aqui à frente também. Walter, fica ali à frente também, por favor. Virado para elas aqui, tá? Nós vamos nos ajoelharmos. Aqui, ó. Esse aqui é o bisão falso. Nós vamos nos ajoelhar juntamente com elas aqui. Vai ter um determinado momento da oração em que eu vou pedir para que nós levantemos as mãos. No momento em que eu falar para que a gente levante a mão, todos nós vamos levantar as mãos como símbolo da autoridade do Espírito Santo sobre todas elas. Símbolo do Espírito Santo, revestindo elas de autoridade, capacitando para o ministério. Tá bom? E após a oração a gente se levanta. E aí eu vou pedir para que os diáconos ordenados sentem, mas que os anciãos fiquem aqui, porque logo após nós vamos proceder com a ordenação da Marinês. Tá bom? Vamos nos ajoelhar então? Virado para elas, tá? Virado para elas. Podem se ajoelhar também. Podem se ajoelhar. Então oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, estamos aqui num momento muito solene, ó Deus, porque neste momento a Hilda, neste momento a Eduardina e a irmã Cida estão sendo consagradas ao ministério do diaconato. São as nossas mais novas diaconisas ordenadas, Pai. Nós te pedimos agora,
e através das nossas mãos levantadas, todos nós levantamos as mãos, como símbolo da sua autoridade e do seu Espírito Santo. Pedimos que neste momento elas sejam revestidas de poder. Com certeza, Pai querido, elas vão precisar da sua ajuda. Nós não estamos nomeando pessoas perfeitas, nós estamos nomeando pessoas pecadoras, mas pecadoras que se colocaram nas tuas mãos, que decidiram entregar a vida nas tuas mãos para realizar o teu trabalho, para realizar a tua obra. Por favor, ó Deus, faz com que o teu Santo Espírito desça sobre elas. E Pai querido, assim como elas agora irão cuidar da sua igreja, que nos momentos em que elas estiverem cuidando da sua igreja, o Senhor possa cuidar da casa delas, da família delas, do sonho delas, assim como o Senhor cuidou dos discípulos e de todos os apóstolos. Por favor, ó Pai, revista elas de poder e de autoridade. Essa é a nossa oração. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Cida. Que Deus cuide de vocês. Deus abençoe a irmã. Deus abençoe a irmã Guardinha. O ministério. Sejam bem-vindas aí agora oficialmente aí ao Ministério do Diaconato. Viu? Podem se assentar. Irmãos também. Agora eu queria chamar aqui a Maria Inês. Bom, a Maria Inês, ela nasceu em 1967, revelando a idade aqui, descobriram. Batizou-se em 76, 9 anos de idade, Maria Inês. Olha aqui só um dado importante, sabia? A igreja adventista, ela batiza a partir dos 8 anos de idade. E há uma pesquisa que diz assim, quanto mais cedo uma pessoa batiza, a probabilidade dela permanecer nos caminhos do Senhor é maior. 90% dos líderes da igreja mundial foram batizados antes dos 12 anos de idade. 90% dos nossos líderes atuais, eles foram batizados antes dos 12 anos de idade. Aqui nós temos um exemplo. Já atuou na igreja como tesoureira, já foi diretora da escola sabatina, do lar e família, já foi diretora de construção, professora do Ministério Infantil, diretora de música, já foi secretária dos desbravadores e zeladora da igreja também. Foi batizada na Igreja Central de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Olha só. E através da sua vasta experiência em diversos ministérios, conhecendo a igreja como ninguém, hoje nós temos o privilégio de poder ordenar a Maria Inês ao ministério do ancianato. Até, acho que 3 anos atrás, não se tinha anciãs, pelo menos no Brasil não se fazia a ordenação de mulheres ao ministério do ancianato. Mas hoje reconhece que as mulheres não só podem ser ordenadas ao ancianato, mas elas são detentoras de uma capacidade tão grande quanto qualquer outra pessoa, homem, neste ministério. O texto para nós lermos é 1 Timóteo capítulo 3, diz assim, Maria Inês: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, que seria o nosso ancianato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o ancião seja irrepreensível, seja um exemplo para as outras pessoas. Eu vou
Eu vou inverter aqui algumas palavras, né? Mulher de um único homem, temperante, equilibrada, sóbria, modesta, hospitaleira. E hospitaleira nós sabemos que é a Marinesa, né? Apta para ensinar, não dada ao vinho, você não bebe não, né? Não violenta, ela bate muito em você, não, tem que melhorar isso aí. Não violenta, cordato, inimigo de contendas. Marinês, isso é uma coisa que nós anciãos e pastores devemos ser, é inimigos de contenda. Cordato, não avarento. Sabe que a maior necessidade da igreja hoje em dia é de líderes que gostam de pessoas. É de líderes, Marinês, que tenham o prazer em ver um sorriso no rosto de cada um dos nossos membros. Sabe? O ancião, para aqueles que não sabem, o ancião ele é um pastor local. Eu sou o pastor distrital. O ancião e a anciã são pastores locais. Na ausência do pastor, quem assume a bronca é o ancião. Inclusive o ancião, ele dependendo de algumas circunstâncias, até batismo ele pode realizar. E nós temos aqui no distrito, por exemplo, o Nico. O Nico já fez até batismo. Um ancião. E a maior necessidade do ancião é cuidar de ovelha. É tão triste, Marinês, quando eu chego em uma igreja e eu vejo às vezes líderes martirizando pessoas. Líderes tendo o prazer de machucar pessoas. Não se preocupando com a sensibilidade das pessoas. Sabe que todos aqui possuem as suas vidas na igreja, mas eles possuem as suas vidas pessoais. Dentro da casa deles, eles têm os seus problemas financeiros, eles têm os seus problemas no casamento. Então nem sempre eles vão chegar aqui e vão chegar rindo. Muitas vezes eles vão chegar cheios de dores. E qual que é a nossa função? Ajudar a sarar essas dores. Só que eles também, esses membros aqui, muitas vezes eles vão ser desobedientes. E com muito carinho, muito tato, a gente vai precisar repreender. E você vai precisar, com muito carinho, muito amor, muitas vezes, chamar esse irmão no canto, pegar e falar: irmão, com todo amor, mas você está errado. Você precisa melhorar nisso e nisso. O ancião também é para isso, sabe, gente? O ancião também puxa a orelha. E algumas vezes, se a Marinês te chamar no canto e puxar a sua orelha, não fica triste com ela, não. Ela está fazendo aquilo que Deus pediu para ela fazer. Mas vai ser com muito amor, com muito carinho, para o teu próprio bem. E aqui diz assim, Marinês: que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito. E isso a gente viu que é uma verdade. E quando a gente olha para os filhos, quem são? Jader, um dos nossos anciãos, já foi ancião também no passado, atuante no clube, o Alan também, um exemplo atuante no clube. Não há dúvida de que ela governou bem a própria casa. E que não seja neófita. O que é neófita? Uma pessoa nova na fé. Olha aqui que interessante, diz assim, ó: não seja neófita, uma pessoa nova na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O que é soberbo? Soberbo é aquela pessoa arrogante, que acha que sabe tudo. Aqui diz assim, ó: não seja neófita, para que você não seja soberba. Então, quando você vê um ancião, um líder de igreja, que tem muito tempo de igreja, mas é aquele camarada arrogante, que acha que sabe tudo, na verdade a Bíblia diz que ele é um neófito, ele é um novo na fé. Ele tem muito tempo de igreja, mas ele é neófito. Por quê? Por causa da arrogância. A arrogância, ela é sinal de imaturidade. A arrogância é sinal de que a pessoa não se desenvolveu. É sinal de que a pessoa não cresceu na fé. O ancião, ele não é neófito, ele é maduro na fé. E por ser maduro na fé, Marinês, o ancião, ele é humilde. Ele sabe também escutar conselhos. Por isso que ele está sempre crescendo e se desenvolvendo.
é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no próprio laço do diabo. E como testemunho dos de fora, a comissão esse ano entendeu que você estava apto a exercer o cargo do ancianato. E com muita alegria agora e emoção, eu tenho o grande privilégio de fazer a sua ordenação juntamente com os anciãos da nossa igreja. Tem mais, além do Jader, algum ancião que já foi ordenado aqui? Mais algum ancião? Você pode vir aqui à frente também, se o irmão quiser participar nesse momento. Tem mais algum outro ancião que já foi ordenado aqui? Mas se já foi ancião ordenado, vem aqui à frente também. Então, Antônio. Pode. A Marinês quer fazer um agradecimento aqui. Irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus, né? Primeiramente a Deus, porque um dia Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe, né? E até aqui Deus tem me guiado, tem me orientado. E eu quero agradecer também, né, ao meu pai, que está aqui, 90 anos. Hoje eu estou aqui na Igreja Adventista porque um dia, né, Deus encontrou o meu pai, né, e ele me educou nos caminhos do Senhor, e aqui eu estou. E eu devo muito a ele, né, primeiramente a Deus, depois a ele. E agradecer a igreja, né, por ter me escolhido, né, por ter confiado em mim. E eu tenho orado todos os dias, né, depois que eu soube, né, para que Deus possa me capacitar, que eu possa vir fazer o melhor, né? E eu tenho falado para Deus, Senhor, me ajuda a fazer o melhor. Esse é o meu desejo, porque essa é a nossa missão, né? Cuidar de pessoas, salvar pessoas. E eu quero ver no céu todo mundo lá, os meus irmãos, a minha família. Isso vai ser a minha maior alegria. Obrigada por tudo. Marinês, fique aqui agora, no meio. Os anciãos, por favor, ao redor aqui. Jader, Antônio, por favor, ao redor da Marinês. Nós vamos proceder da mesma forma. Vamos nos ajoelhar e no momento que eu disser para levantarmos as mãos, todos nós levantamos as mãos em direção a Marinês. Tá bom? Vamos nos ajoelhar? Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, hoje é um dia de alegria, porque o Senhor escolheu mais uma pessoa, mais uma mulher dentre essa imensidão que se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia, para investir com autoridade divina ao ministério do ancianato. Senhor, após essa ordenação, ela nunca mais necessitará desse momento, porque a igreja entende, Pai querido, que uma vez investida de autoridade do céu, para sempre investir. Por isso, neste momento, Pai querido, nós que já passamos por este momento de sermos ordenados, levantamos as nossas mãos como símbolo de invocação do Espírito Santo, do poder do Espírito sobre a Marinês. Neste momento pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre ela bênçãos sem medida, invista ela de autoridade, e que essa autoridade vinda do céu possa capacitá-la para o sagrado ministério, Pai querido. Que ela seja uma anciã segundo o seu coração, que ela apacente as suas ovelhas com amor, com carinho, e que ela repreenda também com amor e com carinho. Que ela seja uma bênção, e que ela seja as mãos do Senhor a guiar o teu povo aqui na terra, Pai querido. E que enquanto ela cuida do teu povo, que o Senhor possa cuidar dela, da família, dos sonhos e objetivos, até que o Senhor volte nas nuvens dos céus. Esteja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.
Neste momento já convido então a nossa mais nova anciã, a Marinês e o Marcos, para nos ajudar aqui a oficiarmos a Santa Ceia. Podem se assentar aqui, tá? Nos bancos aqui. Meus amigos, abram as Bíblias de vocês agora. Pode tirar um pouco agora o fundo, Everton? No livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas. Antes de nós, na verdade, cantarmos, eu queria convidar aqui a mensagem musical. Pode ser agora? Pode? Queria convidar aqui então as primeiras meninas, né? Gostaria de chamar aqui as meninas. Elas vão entoar uma mensagem musical para nós entrarmos em espírito de adoração. Logo em seguida, abriremos a palavra.
Parabéns, as mensageiras musicais desta manhã cantaram muito bem. Deus abençoe, viu? 1 Crônicas, capítulo 17, verso 1. Diz assim. 1 Crônicas, capítulo 17, verso 1. Diz assim: Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no seu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz ao meu servo Davi: Tu não edificarás uma casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Aí depois, Deus ele vai dizer para Davi que quem construiria o tabernáculo realmente não seria Davi, seria Salomão. Porque as mãos de Davi estavam sujas de sangue. Davi ele havia matado muitas pessoas. Davi ele havia, como rei de Israel, assassinado, participado de muitas guerras, muitas batalhas. Deus ele olhou para Davi e falou: não combina muito. Seu Salomão. Eu prefiro acreditar que Deus tinha uma missão para Davi e outra para Salomão, porque não existe pessoas melhores que ninguém. Deus ele falou: Davi, você teve um propósito, que foi estabelecer o reino, fundamentar o reino, tornar o reino de Israel uma potência, um reino sólido. Eu chamei você, ungi você para ser rei sobre Israel e general. Mas agora eis que chama o seu filho para construir o tabernáculo. A sua missão foi cumprida e bem cumprida, mas agora o seu filho, ele vai construir o tabernáculo. Mas o princípio que eu quero tirar dessa história, na verdade tem vários. Hoje eu vou fazer um sermão de uma forma mais suprimida. No segundo momento eu vou explanar toda essa história. Mas a parte que eu achei mais interessante dessa história foi o fato de Davi estar na casa dele e de repente ele olha para a casa de Deus, que era o tabernáculo, e ele se apodera dele um sentimento estranho, porque quando ele olha para a casa de Deus, aonde ficava a arca da aliança, o que tinha dentro da arca da aliança? A tábua dos 10 mandamentos, escritas pelo próprio dedo de Deus. Há uma única parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Todas as outras partes da Bíblia, elas foram escritas por seres humanos, claro, movidos pelo Espírito Santo. Mas há uma única parte da Bíblia em que o ser humano não colocou a mão, porque o próprio dedo de Deus a escreveu, que foi os 10 mandamentos. Por isso que os 10 mandamentos, eles são sagrados. Os 10 mandamentos, eles representam o próprio caráter de Deus. E quando Davi, ele olhou que o local onde ficava o objeto mais sagrado do povo de Israel era uma barraca, e ele se depara com a casa dele, feita de cedro, que era a madeira mais nobre que existia naquela época, ele falou: não tem algo que está errado aqui. Está havendo uma inversão de valores. Por quê? O local que era para ser mais bonito, o local onde eu deveria investir a maior das minhas forças, que era a casa de Deus, está um lixo, está uma barraca. E a minha casa tem todo o ouro que vocês possam imaginar, tem todo o luxo que vocês possam imaginar.
E aquilo incomodou Davi. E sabe o que é interessante dessa história? É que isso não partiu de Deus. Não foi Deus que chegou para Davi e falou: Davi, ó, eu sou o Deus de Israel, eu estou morando aí numa barraca, e você aí está morando num palácio. Você acha isso certo? Não. Isso foi algo que partiu do coração de Davi. Davi ele chegou a essa conclusão. Davi ele entendia que Deus deveria ter primazia em sua vida. Deus estabeleceu, irmãos, algumas coisas como uma salvaguarda. Salvaguarda significa proteção contra as artimanhas de Satanás nesse mundo de pecado. Por exemplo, Deus ele sabia que no ano de 2025, o mundo globalizado, ele ia estar correndo de um lado para o outro. As pessoas estariam cada vez mais pensando em dinheiro, pensando em trabalho, pensando em produzir cada vez mais. Então Deus ele falou: o ser humano vai precisar de um tempo para mim. Porque nessa correria de um lado para o outro, ele facilmente vai se esquecer de mim. Deus ele estabelece o sábado. O sábado foi uma salvaguarda ao longo de todos os anais da história, para que nós pudéssemos nos mantermos focados em Deus. Só que Deus ele olhou para a humanidade, e desde o Antigo Testamento, Deus ele já percebeu que facilmente a humanidade iria se deixar levar por outros deuses. Ele viu que a humanidade, ela não apenas teria deuses, assim como os indianos têm, milhares e milhares de deuses. Deus ele percebeu que a humanidade muitas vezes teria a tendência de adorar a si mesmo, que é o egoísmo, né? Adoração a si próprio. Então, a humanidade tenderia a se esquecer de que é pecadora, mas de que Deus havia produzido um plano chamado plano da salvação, para resgatar a humanidade desse mundo de pecado. A humanidade, ela iria se apegar a tal ponto nesse mundo de pecado, que a humanidade iria acreditar que esse mundo é tudo. Vocês acreditam? Existem pessoas que apostam todas as fichas nesse mundo, que acham que esse mundo é tudo aquilo que Deus prometeu para você, que que a vida toda gira em torno daquilo que as pessoas podem conquistar aqui. E Deus viu que as pessoas se esqueceriam de que esse mundo, na verdade, não reflete nem um pouco aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Sabe qual é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós? Um reino com ruas de ouro, lago de cristal, onde os animais não serão mais predadores, os animais terão harmonia uns com os outros, a morte não irá mais reinar, o choro não fará parte das nossas vidas. Esse é o reino que Deus tem preparado para cada um de nós. Só que Deus ele olhou através da história e ele falou: não, o ser humano ele vai se esquecer disso aí. E ele vai achar que esse mundo é um tudo para eles. Então Deus ele preparou o batismo como símbolo da entrega a Cristo. E ele preparou a Santa Ceia para nos lembrarmos que existiu um Cristo que morreu pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Porque nós estamos no mundo de pecado. E ao Cristo morrer, ele paga o preço da morte. E ele tem a oportunidade agora, o direito de voltar a esse mundo para nos tirar deste mundo de pecado. Só que Deus ele preparou um outro símbolo. Ele olhou para o futuro e ele viu que o ser humano seria egoísta, seria avarento, preso ao dinheiro. Ele viu que o ser humano fatalmente iria se esquecer que Deus é o dono de todas as coisas e que tudo procede dele, que Deus é o grande provedor. Porque se Deus não cuida de nós, se Deus não cuida da nossa casa, quem vai ter capacidade de cuidar? Ninguém. Tem um texto bíblico que diz assim: se Deus não edifica a obra, em vão trabalham os trabalhadores. Se Deus ele não cuida das suas finanças, é em vão o teu salário.
em vão é aquilo que você vê. Aí Deus, para proteger a gente da ganância, sabe o que Deus estabelece? O dízimo e a oferta. E sabe o que é curioso? Eu já falei sobre isso com vocês. Quando você vai nos livros de pessoas milionárias, sabe qual que é um dos segredos da riqueza? Você ter a capacidade de doar. De doar. Você pode pegar. Livro de pessoas milionárias. Todos eles, os maiores milionários do planeta, eles vão falar, quer ser milionário? Você tem que, primeiramente, a desenvolver a capacidade de doar. Sabe por quê? Eles dizem o seguinte, que quando você doa, olha que interessante. Isso é eles dizendo, não o pastor. Os milionários. Quando você doa, você se desprende do dinheiro. E para o milionário, ele acredita que ele não pode ficar apegado ao dinheiro. Porque se ele se tornar apegado ao dinheiro, ele vai ter medo de investir. E se ele tiver medo de investir, ele não cresce. Entendeu? O milionário, ele diz assim, olha só que interessante. O milionário, para ser milionário, ele não pode ficar preso ao dinheiro, senão ele não é milionário. Você tem uma ideia? O homem mais rico do nosso planeta, ele não almeja dinheiro, que é o Elon Musk. Mas por que ele ficou milionário? Porque ele tinha um propósito maior. Vocês conhecem a história do Elon Musk? A história do Elon Musk é o seguinte, ele tinha 10 bilhões de dólares. E ele tinha a oportunidade da vida dele para mudar o mundo. Então o sonho do Elon Musk não era ser bilionário. O sonho do Elon Musk era mudar o mundo. Ele tinha 10 bilhões de dólares. 10 bilhões. Esses 10 bilhões daria para construir 5 foguetes. 5 foguetes. E é justamente o que ele faz. Ele constrói o primeiro foguete. E explode. Só que ao invés dele ficar triste, ele fica feliz. Porque quando explode o primeiro foguete, ele vê o que deu de errado. E aí ele se prepara para construir o segundo foguete. O segundo foguete explode. Mas daí ele comemora. Que ele descobriu o que estava de errado. Estava se preparando para construir o terceiro foguete. O terceiro foguete explode. Não deu certo. E o quarto foguete explode. E aí o próprio Elon Musk, ele chega à conclusão. Só tem mais 2 bilhões de reais. Dinheiro para o último foguete. Se esse foguete não der certo, acabou. Eu não tenho mais onde tirar. Não é que o foguete deu certo? E hoje revolucionou a ciência aeroespacial do nosso planeta. Por que eu estou falando do Elon Musk? Estou dizendo o seguinte. Se esse camarada ele fosse apegado ao dinheiro, ele não teria conseguido revolucionar a ciência aeroespacial do nosso planeta. Olha que interessante, eu estou usando um exemplo secular para ilustrar uma verdade que a Bíblia já trazia há milhares de anos. Deus, ele disse o seguinte, ele estabeleceu o dízimo e a oferta. Aquilo que para as pessoas é uma forma de você se desapegar do dinheiro para você ter coragem de arriscar e investir. Para a Bíblia, Deus ele diz que nós temos que ficar desapegados ao dinheiro para que nós não nos esqueçamos de que Deus é o grande provedor, de que Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Quando você devolve o seu dízimo, por isso que a gente não dá dízimo, a gente devolve, porque o dízimo ele não pertence ao ser humano, ele pertence a Deus. Mas olha que interessante, Deus ele dá para você, porque ele quer que você sinta o prazer de devolver, mas não é seu. É que nem um filho quando dá um presente para o pai, ele não tem dinheiro para comprar, mas ele compra com o dinheiro do pai. E se o presente for caro, dói até a espinha, né, para o pai que recebe, né? Você vai falar, já sei de onde vai sair isso daqui. Mas quando o pai recebe esse presente que é comprado com o dinheiro dele, você recebe triste ou você recebe feliz? Feliz. Recebe feliz, porque apesar de ter sido comprado com o seu dinheiro, as mãos que entregam são mãos cheias de gratidão, cheias de amor. E quando você olha para o sentimento daquela criança entregando aquele presente para você, não tem como você ficar triste.
Da mesma forma, quando você dizima, o dinheiro não é seu, é de Deus. Mas o coração dele se enche de gratidão e de carinho. Que você dizima. E a oferta, ela na Bíblia, ela é atrelada ao dízimo. O dízimo é 10% daquilo que você, dos seus lucros. Porque tem gente que é empresário, então tem a própria empresa aqui. Então assim, o que é lucro? Lucro é aquilo que você tira todo aquilo que você investiu, é aquilo que sobra, né? Para você gastar, para você supra-sumo. Do lucro é 10% que Deus ele te pede. E a oferta? A oferta nós determinamos no nosso coração. Quando nós olhamos para Davi, ele, para mim, na Bíblia, ele é o maior exemplo de mordomia cristã que existe, de fidelidade. Porque quando Davi ele vai construir o templo, ele tem uma noção de mordomia que é muito aguçada. Qual que é a noção de mordomia de Davi? Primeiro, e é só nisso que eu vou me atentar hoje, Deus merece o meu melhor. Deus merece o meu melhor. Essa é a primeira noção de mordomia de Davi. Tem outras que eu vou explicar outro dia. Mas essa é a primeira noção de mordomia de Davi. Deus merece o meu melhor. Como que eu moro numa casa de cedro e Deus mora numa tenda? Não, eu vou investir o meu melhor para Deus. E eu me aventurei em fazer os cálculos na Bíblia de quanto Davi separou para a construção do tabernáculo. Porque a Bíblia fala tantas toneladas de ouro, tantas toneladas de prata, tantas toneladas de ferro, tantas toneladas de bronze, trabalhadores, e eu comecei a rabiscar. Passei quase que um dia inteiro fazendo conta. Então deixa eu ver, quanto que equivale nos dias de hoje aquilo que Davi separou? Porque Deus não deixou Davi construir o tabernáculo. Deus falou, é Salomão que vai construir. Mas eu vou deixar você juntar o dinheiro. Você junta o dinheiro e dá para Salomão. E Davi ficou feliz da vida. Porque Deus deixou ele juntar o dinheiro. E ele separou. A quantidade que Davi separou para a construção do tabernáculo foi de aproximadamente 2,5 trilhões de reais. Só que quando eu fiz essa conta aqui, a cotação do ouro estava R$ 288 reais. Hoje a cotação do ouro é 500 e poucos reais, mais ou menos. Então, se a gente ia fazer uma aplicação aqui, Davi gastou no tabernáculo, separou para a construção em torno de 4 trilhões de reais. É claro que isso daqui é uma conta que eu fiz aqui baseada nos dados que a Bíblia me fornece. Se foi mais ou se foi menos, não é possível afirmar. Mas a questão é, Davi, ele deu muito, porque ele muito havia sido abençoado. Ele entendia, se eu sou muito abençoado, eu tenho que dar muito. Se eu sou pouco abençoado, eu só vou ter condições de dar pouco. Diferente do que muitos acreditam, o que é a igreja adventista, talvez você que nosso amigo está nos visitando hoje, como que a igreja adventista prega o dízimo e a oferta? Nós não pregamos que quanto mais você der, mais você vai ser abençoado. Isso é uma inverdade. É uma inverdade. Quanto mais você der, ou melhor, mais abençoado você vai ser. Mas quanto mais você der, mais dinheiro você vai ganhar. Não, isso é uma inverdade. Pode acontecer de você devolver o seu dízimo e a sua oferta e acontecer de você ganhar menos. Pode acontecer. Vivemos num mundo de pecado. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o dízimo, ele nunca tem em vista aquilo que você vai ganhar. E a oferta também. Nunca tem em vista, eu vou ofertar 100 para ganhar 200. Que nem, você vende um objeto sagrado para arrecadar dinheiro para a igreja. Não, tem isso aí. Não, vou dar 200, você vai ganhar 1000. Não. A questão é o seguinte, quanto que Deus já te deu? Deus me deu isso. Então, disso que Deus te deu, é o que você vai dizimar, é o que você vai ofertar. Se Deus não te deu nada, Deus não vai te pedir nada. Não, mas vende o carro, vende a casa. Não é isso que Deus te pede. Deus não pediu para você vender seu carro, sua casa. Deus falou, daquilo que eu te der, dos primeiros frutos,
você vai devolver uma parte para mim e uma outra parte você vai doar de oferta, como símbolo da sua fidelidade, como símbolo da sua gratidão para comigo. Mas há uma verdade nisso aqui. Pastor, por que você está falando sobre isso num dia de Santa Ceia? Porque Santa Ceia é dia de consagração. Santa Ceia é dia de entrega. E eu vejo que muitas vezes, muitos de nós acabam tendo uma espiritualidade medíocre. Muitas vezes a gente acaba tendo uma vida sem se entregar completamente nas mãos de Deus por causa do nosso apego aos nossos bens materiais. E os nossos apegos, muitas vezes, aos nossos bens materiais, nos impede de ter uma vida de fé para com Deus. Nos impede de crer de que Deus vai suprir as nossas necessidades. Eu sei que talvez muitos de nós que aqui estamos tenham passado por situações financeiras difíceis. Tenham passado por situações realmente muito difíceis. Assim como eu já passei também e ainda passo constantemente. Mas eu vou dizer uma coisa para você, e a Bíblia diz que quando uma pessoa é fiel nos dízimos e nas ofertas, isso é Deus falando, provai-me nisso, seja fiel nos dízimos e nas ofertas, porque eu vou abrir sobre vós as comportas dos céus e vou derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Muitas vezes, amigos, nós vivemos uma vida medíocre, nós vivemos uma vida de aperto financeiro, por um simples fato, porque nós estamos apegados àquilo que nós não deveríamos estar. Nós estamos apegados tanto ao dinheiro, que a gente não consegue prosperar. Por quê? Gente, isso é uma verdade na Bíblia, e isso é uma verdade para pessoas que não creem na Bíblia. Mas a gente que tem muitas vezes essa verdade maravilhosa, a gente é menos fiel do que as pessoas o são lá fora. As pessoas pegam do dinheiro delas e elas doam para instituição de caridade, doam para time de futebol, para outra coisa, porque elas entendem que isso é necessário para que elas sejam cada vez mais ricas. E a gente que tem toda a verdade, porque a Bíblia ela é a verdade. A Bíblia diz que se você não for apegado ao dinheiro, se você devolver para Deus aquilo que é de Deus, você vai prosperar. Em que sentido? Em todos os sentidos que você possa imaginar. Porque prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é saúde. Prosperidade é qualidade de vida. Prosperidade é quando você olha para os teus filhos e vê os teus filhos respirando. É quando você olha... Sabe que para mim, um dos maiores exemplos de prosperidade é quando você olha para o teu filho lidando com as pessoas e o seu filho dizendo obrigado. Quando você vê os seus filhos sendo educados como uma pessoa, isso não é uma coisa gostosa? Quando você vê os seus filhos tratando bem os amiguinhos deles, repartindo pão com os amiguinhos, isso é prosperidade. Isso é bênção. Isso é bênção. Certa vez eu estava no Correios e eu vi uma velhinha, uma pessoa bem idosa, carregando uma caixa pesada, vindo, colocando uma caixa pesada em cima do degrau assim, lá do correio. E aí quando ela colocou, ela meio que desfaleceu assim e começou a chorar. Parecia que ela ia cair. Eu, senhora, você quer ajuda? Dela não, ela começou a chorar. Mas por que você está chorando? Daí ela falou assim, meu filho, mas o que tem seu filho, senhora? Meu filho está preso. E isso aqui é algumas coisinhas que eu separei para eu levar para ele lá na prisão. E aí ela tira uma foto. Ela tira o celular. E no celular está a foto do filho dela. E ela falou assim, ó, com orgulho, esse aqui é o meu filho. Esse aqui é o meu filho. Eu falei tanto para ele não andar com pessoa errada. Na primeira vez que ele andou com pessoa errada, ele foi preso. E ele foi condenado. E o que que apertou meu coração foi que ela olhava assim para a foto e ela falava assim, Senhor, liberta o meu filho. Liberta o meu filho.
E ela beijava o celular assim, beijava, oh meu querido, e beijava, oh meu querido, oh meu amado, e colocava o celular no peito, e beijava, e beijava, e beijava. E quando a gente olha para a nossa família assim, isso é prosperidade. Porque tem muita gente que não tem essa oportunidade. Porque assim como essa senhora, tem muita gente que hoje está acordando, está se arrumando para visitar o filho na cadeia. Não que se você tem um filho na cadeia, você não é uma pessoa abençoada. Mas o que eu estou querendo dizer é que prosperidade é muito mais do que o salário que cai na sua conta. Mas muitas vezes nós acabamos que por viver uma vida medíocre, em todos os sentidos, por causa do nosso apego, aquilo que nós não deveríamos ter. Mas hoje Deus ele quer renovar a nossa vida espiritual. Deus ele quer renovar a nossa vida espiritual. Deus ele quer renovar a sua vida espiritual. E deixa eu dizer uma coisa para você. Dízimo é dízimo. É 10%, não é 11%. Você não precisa devolver 11%, mas não é 8%, é 10%. E oferta é aquilo que você determinou no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você até hoje, até o dia de hoje, você não tenha conseguido pagar suas contas em dia. Talvez até o dia de hoje você esteja devendo para uma multidão de pessoas. Talvez no dia de hoje, talvez você não consiga, parece que seu salário não dá. Por isso que talvez você não consiga ser fiel nos dias das ofertas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse ano de 2025, faz um propósito no seu coração. Procure ser fiel. E isso, meus amigos, não é eu que estou falando, é Deus. Prove Deus e veja se Ele não vai cuidar de vocês e abrir sobre vós as comportas dos céus. Eu sempre fui um ofertante, um dizimista. Sempre fui. Desde quando eu conheci a igreja, sempre fui. Nunca me faltou. Teve um dia que eu comecei a passar uma dificuldade financeira muito grande, muito grande, muito grande. Eu peguei e falei, Senhor, eu vou diminuir o meu pacto. E o pacto você pode diminuir, não tem pecado nenhum. Dízimo é 10%, mas o pacto é a sua oferta. Eu propus no meu coração que eu ia devolver tantos por cento de oferta. E eu comecei a passar uma dificuldade financeira muito grande. Falei, Senhor, não dá mais para eu devolver isso aqui. E eu diminuí o meu pacto. E eu percebi que aquilo que eu havia diminuído, na verdade, não resolveu em nada minha vida financeira. Que aqueles poucos reais a mais que eu tinha de salário, por eu ter reduzido o meu pacto, não resolveu meus problemas financeiros. E aí eu falei, Senhor, independente daquilo que vai acontecer, eu vou continuar devolvendo aquilo que eu propus no meu coração, lá no momento que eu me batizei. O mesmo pacto de anos atrás é o mesmo que eu mantenho hoje. Mesmo diante das dificuldades financeiras. Sabe por quê? Porque Deus sempre cuidou de mim. Eu tenho muitos problemas financeiros. Todos nós temos necessidades. Tem sonhos que eu queria adquirir, mas por algum outro motivo ainda não consegui. Mas, quando eu olho para como Deus tem guiado a minha vida, quando eu olho para como Deus tem sido misericordioso comigo, eu me sinto ingrato só de pensar em diminuir o meu pacto. Porque se há alguma coisa que eu temo perder, não é o meu dinheiro. Mas se uma coisa que eu temo perder, é a presença de Deus na minha vida. É o poder de Deus sobre a minha vida. É a prosperidade com a qual Deus tem me dado todos os dias de ter uma boa família, de ter uma boa saúde, de ter boas filhas. Por isso, meus amigos, hoje eu queria junto com vocês renovar a nossa vida espiritual. Possamos começar o nosso ano de 2025 de forma diferente. E se você ainda não teve uma boa experiência em sendo um bom mordomo, esse ano de 2025 é uma oportunidade. Queria chamar aqui agora o Marcos, o Marinês também, e o Jago, para que possamos partilharmos juntos dessa Santa Ceia.
Enquanto nós lavamos as mãos, eu vou pedir para que o Everton coloque a música, o hino 115 para a gente. 115. Preciosa graça. E enquanto nós entoamos este hino, nós vamos lavar as mãos, logo em seguida nós vamos participarmos juntos dessa Santa Ceia. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé em cima? Pedir ajuda, só para tirar aqui. Podem se assentar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Neste momento, eu vou pedir a todos aqueles que puderem a se colocarem de joelhos, para que nós possamos fazer a oração pelo pão. Pai nosso no céu, obrigado por ter misericórdia de nós, que apesar de ser pecador,
apesar de tudo que fazemos, o Senhor se doou e morreu na cruz pelos nossos pecados. Agora vamos comer o pão, que simboliza a sua carne. Que o Senhor possa abençoar, para que possamos lembrar e compreender o seu sacrifício por nós e a oportunidade que temos de ter a vida eterna ao seu lado. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que forem participar, vou pedir para que se coloquem em pé, para que possam receber o pão, tá bom? E aí quando você receber o seu pedacinho de pão, você senta e aguarda todo mundo receber, e daí a gente vai comer todo mundo junto, tá bom? Então aqueles que vão participar podem se colocar em pé. Amigos, esse pãozinho sem fermento, ele representa o corpo de Cristo. Quando você come desse pão, é como se você estivesse participando do sacrifício de Cristo. Cristo, ele morreu em nosso lugar. Cristo, ele é o nosso substituto. Quem deveria morrer na cruz seríamos nós. Mas quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele morre em nosso lugar. E qual é uma das formas de nós participarmos da morte de Cristo, para que a justiça que ele conquistou seja manifesta em nossas vidas, a ponto de nós sermos salvos? Através da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, ela renova, uma renovação espiritual. É a forma que eu participo do corpo de Cristo, da morte de Cristo, de tudo aquilo que ele fez por mim no Calvário. E a Bíblia diz: dessa forma a gente anuncia a morte de Cristo até que ele venha. Participemos todos juntos. Amém. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Eu convido a todos para se ajoelharem para buscarmos a Deus em oração. Amorável Pai, em cuja santa presença estamos, louvado seja o teu nome. Nós te louvamos pelo teu amor maravilhoso, que enviou Jesus para dar a vida por nós. Senhor, ao nós participarmos do vinho, nós renovamos o nosso voto de fé e fidelidade. Pedimos para que o Senhor nos lave, nos perdoe, e que possamos começar uma nova vida em Ti, e que em breve possamos estar participando da Santa Ceia que o Senhor está preparando para nós nas nações celestiais. Por Jesus. Amém.
Aqueles que não participaram, peço para que se levantem. Participemos todos juntos. Amém. Pedir ajuda do Jacos, só para recolher. Neste momento, para a gente encerrar este momento maravilhoso, gostaria de convidar aqui minha esposa, a Jéssica, agora, para entoar uma mensagem musical. Logo após a mensagem, nós faremos a oração final. Aí, após a oração final, eu vou pedir para que os diáconos e diaconisas, as diaconisas foram ordenadas, né? Hilda, Cida e Eduardina. Hilda, fiquem aqui à frente para que a gente possa tirar uma foto, tá bom? No final, depois da música, tá bom? A música que eu vou cantar, colocando ali, ela fala sobre o poder do nome de Jesus. Na Bíblia a gente vê que o nome de Jesus expulsava os demônios, que o nome de Jesus curava, que em nome de Jesus eles ressuscitavam. Mas com o passar do tempo, às vezes a gente perde, a gente esquece desse poder que tem o nome de Jesus. Então a música que eu vou cantar, ela é para nos lembrar do poder que o nome de Jesus tem.
Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Ele há autoridade e força para vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo com Davi e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor, é o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai. E não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força para vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo com Davi e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor, é o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai. E não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé para falarmos com Deus. Oremos, Senhor nosso Deus e amado Pai.
Louvado seja o teu nome pelo momento que tivemos aqui, um momento de renovação espiritual, de consagração. Que o Senhor nos conceda um ótimo ano de 2025, Pai querido. Nos ajude a termos fé no teu poder, de que o Senhor é ainda o mesmo Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Idade Média, que protegeu todos aqueles discípulos que se disporam a pregar a tua palavra, Pai querido. Que o Senhor, nós possamos acreditar que o Senhor ainda é o Deus que faz milagres, que protege, que provê. Cuide, Pai querido, de cada um de nós. Nos dê a tua paz, uma ótima semana, um ótimo sábado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, amigos. E só vou pedir agora que então as japonesas foram ordenadas, posso vir aqui à frente agora também, juntamente com a Marinês, para a gente bater uma foto. E no demais, amigos, que Deus os abençoe. Tenha uma ótima semana.